Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Bom é estar neste lugar, adorando ao nome do Senhor nesta noite. Deus possa estar abençoando a toda a igreja que reunida no nome dele se encontra. Deus abençoe o anjo desta igreja, nosso amigo, pastor Marcílio. Glória a Jesus. É bom dizer isso, né? É bom dizer, às vezes, a gente intitulamos primeiro, colocamos o título para depois falar dos laços. Mas graças a Deus que nós temos esta liberdade para primeiro citar os laços e depois o título. Glória a Jesus. Então, nosso amigo, pastor Marcílio, juntamente com sua esposa Renata, toda esta igreja ao qual eu tenho muito carinho, e pensa nas pernas que estão batendo aqui. Glória a Jesus. No dia que as pernas de um pregador não bater mais, não convide mais ele, porque ele se tornou um profissional. Já conhece todos os caminhos de um púlpito. Glória a Jesus. Sinto uma responsabilidade muito grande nesta noite. Deus abençoe. Nosso amigo também, professor, presbítero. Como é que faz agora? Né? Anderson, presidente, glória a Jesus, como também o nosso amigo Diego. Vocês não estão percebendo que a gente mal sabe antes falar títulos, porque que manda primeiro são os laços. Glória a Jesus. Antes de qualquer coisa, crie laços. Amém? Crie laços, mas laços certos. Ok? Não laços errados. Você tem uma ideia, nós temos muitos amigos, e na Bíblia aponta vários amigos que aparentemente poderia estar prestando alguma solidariedade. Os amigos de Atos 3, 1, conduziu o paralítico até a porta. Os amigos de Marcos 2, conduziam também um paralítico até a porta, queriam entrar, não podia, e deram um jeito, e assim desceram o paralítico na presença de Jesus. Porque amigos que deixam na porta é fácil, não é? É essa a grande questão, principalmente hoje nesse meio, digamos assim, de agendas, né? Aí é fácil dizer que o Diego é meu amigo porque ele vai me colocar para pregar no congresso. É fácil você querer criar laços de amizade visando estar lá. E por aí vai. Agora, amigos que deixam na porta não muda ninguém. O que manda é aqueles amigos que lutam para deixar você na presença de Jesus. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Texto muito conhecido, porém é o texto que Deus colocou em meu coração. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Verso de número 1 ao 7. Amém? Glória a Deus. É um texto muito conhecido, porém Deus nos identificou aqui algumas partes aqui, e eu quero compartilhar com os irmãos. Está escrito: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse um homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o.
Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Tome o seu assento nesta noite, com a sua Bíblia aberta em seu colo. Amém? Desde os dias do profeta Samuel havia algumas escolas de profetas. E essas escolas passaram por diversas lideranças, diretores. E entre essas escolas, algumas notáveis, se encontrava uma em Gilgal, outra em Betel e outra em Jericó. Perto da geografia, você vai perceber que o Jordão sempre foi uma agulha, digamos assim, um ponto de referência para esse território, para essa geografia. Você conhece a história? Pois antes de Eliseu, Elias era o responsável por essas escolas, e parece que Elias fez uma inspeção antes de ser levado por Deus, juntamente com Eliseu. Quando Eliseu retorna, parece que aquele grande milagre do Rio Jordão se abrindo para ele, isso foi de notável confirmação de que Deus era na vida do profeta Eliseu. O Rio Jordão se abriu diante daqueles profetas e todos viram o Espírito do Senhor que repousava sobre Elias, agora está sobre Eliseu também. E ele, em um certo momento, no capítulo de número 6, ao perceber o número de interessados a adentrar ou a se matricular na escola dos profetas, ou de profetas, logo começaram a observar que o interesse era tanto, que acabou enchendo. Só que me chama a atenção o seguinte: como é que eles vão dizer, olha, o lugar em que nós estamos diante da tua face nos é estreito? Por que é estreito? É estreito porque estava crescendo. Só que o interesse de alunos, de candidatos, para entrar em uma escola de profetas dentro desse tempo aqui, é um pouco confrontador. Por quê? Porque se você ler no texto, ainda no capítulo de número 6, 7, por aí vai, ou antes, você vai se lembrar daquela mulher que sempre via Eliseu passando e identificaram, é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Quando Eliseu falou, por intermédio ou de uma opinião de Geazi, de que ela não tinha filho e de que ela teria filho, o que foi que a mulher respondeu? Não mintas para mim. Então você percebe a identificação que as pessoas tinham a respeito dos profetas. Porque dentro desse mesmo período, nesse mesmo tempo aqui, você também não pode ser esquecido daqueles que comiam na mesa de Jezabel. Você percebe que a corrupção moral e espiritual ainda estava em alta, mas glória a Deus. Pois quando a unção caiu sobre Eliseu, Deus confirmou tanto sobre Eliseu, que houve um interesse, mesmo quando as notícias em relação ao caráter, em relação à identidade dos profetas estavam embaixo. O período aqui não minta para mim, porque você, não sei se a profecia é de Deus, é do homem ou é comprada, mas ainda assim a escola está aumentando. Até que um dia eles perceberam, e glória a Deus que tem muito líder para ouvir isso. Por quê? Porque quem percebeu que o lugar era estreito não foi a liderança, não foi Eliseu. Quem percebeu que o lugar era estreito era os filhos dos profetas. Por quê? Porque na casa de Deus é assim. Não dá
para você depositar, confiar somente pelo pastor ou no líder. Se você identificou a causa, então transmita a causa para quem é de direito. Porque se você está vendo as coisas acontecer e quer saber, não é no meu ombro, não é da minha responsabilidade. Marcílio que resolva, Anderson que resolva, Diego que resolva, ela que resolva, quem está na mesa que resolva. Pelo texto aqui, você já começa a identificar de que quando o problema ele mostra-se, não é apenas o líder que precisa primeiramente dar o pontapé inicial. Quem trouxe a questão para o líder foi os alunos, foram os filhos dos profetas. Eles apresentaram o problema. Agora, não adianta também apresentar apenas o problema. Nós temos que também apresentar a solução, porque a Bíblia diz o seguinte: o lugar é apertado, problema. E a solução? Vamos então até o ribeiro cortar viga. Agora, existe uma outra lição aqui. Não basta apenas você apresentar o problema. Não basta apenas você trazer a solução. Você tem que entender que para haver a solução para esse problema, não depende apenas de você. Pois em uma única voz, eles estão dizendo: vamos até o Jordão. Ninguém aqui está assumindo a responsabilidade sozinho. Eles estão assumindo a responsabilidade. Porque se é um corpo, então entenda uma coisa: não basta apenas o cabeça mandar. O corpo tem que obedecer. Agora, se o cabeça manda, o corpo está indo, mas alguém não está de acordo, logo eu vou entender: ou ele está no corpo e não pertence ao corpo, ou ele está no corpo e o que for no corpo não passa nele. Então entenda uma coisa: assim Jesus falou: olha, sem mim nada podeis fazer. Ele é a raiz, ele é a vida, é ele que transmite a vida. Agora, se ele manda uma palavra e eu não obedeço, eu posso estar aparentemente ligado ao corpo, mas a vida dele não penetra em mim. E se não penetrar em mim, eu continuo morto, é só por aparência. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: essa igreja vai crescer, a UADEC vai crescer, a UMADEC vai crescer, a tua casa vai crescer, a juventude vai crescer, as irmãs vão crescer, as crianças vão crescer, mas não vai crescer por apenas depender do Marcílio, do Anderson, do Diego, ou pela tua vida. Vai crescer porque todo mundo vai participar. Vamos para onde? Vamos para o Jordão. Eles identificam o problema, apresentam a solução, entende que não é apenas uns, são todos, ele sabe onde está a fonte para resolver o problema. Sabe onde é? Jordão. Foi lá onde tudo começou. Foi lá em que Cristo se apresentou para João Batista para ser batizado. Se a tua vida não começar no Jordão, é mais fácil você parar e voltar para o Jordão. Pois o Jordão é o começo de um ministério. O Jordão é o início de tudo. Foi no Jordão que Deus manifestou-se para Eliseu quando ele pensava um caminho sem volta. Por que tu me trouxe aqui? Eu atravessei com Elias e agora para mim voltar, como é que faz? É um caminho sem volta? Não. A Bíblia diz que ele feriu as águas do Jordão e diante de todos Deus estava dizendo: hoje começa uma nova etapa na tua vida. O teu ministério começa hoje. Sabe onde começa? No Rio Jordão. E o que significa o Rio Jordão? Aquele que desce. Então, antes de mais nada, para você começar, primeiro você tem que descer. Por quê? Porque é de baixo que tudo sobe. É por isso que eu falei para você que geralmente Deus me dá a palavra nos louvores, porque o louvor diz que foi subindo, mas primeiro teve que ir descendo.
Então entenda uma coisa, a minha vitória, a tua vitória começa embaixo. A Bíblia diz que o próprio Cristo teve que descer para decretar a minha vitória. Explica isso. A Bíblia diz que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que significa usurpação? Não se apegou. Sabe o que significa ser Deus para Jesus? Não lhe enchia os olhos. Se é para descer, para nos trazer a salvação, ele desceu. Então o começo de tudo foi quando Jesus desceu, e assim ele se tornou como homem. Engraçado que um homem peca querendo se tornar como Deus, e Jesus vence o pecado se tornando como homem. Ou seja, tudo começa embaixo. Vamos para o Jordão, e lá vai eles para o Jordão. Até então, todo mundo tem a sua ferramenta na mão. Até então, todos têm o seu projeto. Cada um de nós cortaremos uma viga. Porque na obra de Deus tem espaço para todo mundo. Na obra de Deus, irmãos, entenda uma coisa. Eu aprendi, para Maria estar assentada aos pés de Jesus, Marta teve que varrer primeiro. Então entenda uma coisa, você dobrou o seu joelho, não sujou? Entenda, a zeladora ou o zelador, antes de você entrar por essas portas, ela passou o paninho para você sentar. Porque na obra de Deus tem espaço para todo mundo. Eu me lembro que lá em Nova Canaã, lá atrás, a gente não era nada, a gente ia para a matriz e ouvia os obreiros falando que enquanto eu vou ninguém cresce, enquanto eu vou ninguém cresce. Eu não entendia muito bem isso. Aí eu estava em Canaã e fui dado uma missão. O pastor, na época, falou, eu preciso limpar os bancos da igreja porque as crianças colocam chiclete embaixo dos bancos. Reúne-se os obreiros. Só apareceu 2, eu e mais um. Então entenda uma coisa, na obra de Deus tem espaço para todo mundo. Cada um de nós vamos arrancar uma viga. E foram eles. E sucedeu que derribando um deles, uma viga, Se o texto para aqui, você poderia dar glória a Deus, porque ele concluiu aquilo que foi proposto lá atrás. Eu vou me virar para cá, porque pode-se chegar o dia, Marcílio, de que no dia que Deus chegar a dizer, Marcílio, hoje é o dia de concluir. Conclua, mas com martelo na mão. Se tiver de concluir, Diego, conclua, mas com machado na mão. Anderson, que tu possa dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei em um bom depósito a fé. Porque tem gente terminando, e depois que termina, cadê o machado? Olha a ordem do texto, derribando um deles uma viga, concluiu o trabalho. Agora é só voltar para casa? Não. Por quê? Porque depois que concluiu, se descobriu. Cadê o machado? Amaraçu de lebe narácia. Quando você tiver de concluir o que o Senhor colocou em tuas mãos, que continue nas suas mãos aquilo que te fez concluir. O que foi que fez o jovem concluir a missão? O machado. Mas depois que ele concluiu, cadê o machado? Aleluia. Derrubando um deles, uma viga, concluiu, legal, o ferro caiu na água. Talvez isso seja muito perigoso.
Quando nós determinamos a linha de chegada e depois, aí Deus te trouxe aqui para você ouvir. Eu quero que você preste conta quando você terminar aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Haverá, na verdade, um dia de prestação de conta em que todos nós iremos, na verdade, prestar conta diante de Deus. E você pode dizer: concluí tudo que você me pediu. Aí Deus, legal, e cadê o que eu coloquei em tuas mãos? Pode ser que um dia Deus venha te cobrar aquilo que Ele colocou em tuas mãos, e você possa dizer: todo mundo vê eu concluindo. Concluí, cheguei, e aí que a vida não para. E aí que a obra continua. O texto diz que ele concluiu, mas o machado caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, que houve? O machado caiu na água. E aí? E aí é que era emprestado. Eu vejo um ponto positivo nesse jovem. O quê? Por mais que ele não tenha afiado o martelo, ele entende que ele precisa prestar conta para o dono da ferramenta. Ele reconhece, eu perdi, mas ao mesmo tempo que eu perdi, eu preciso ser humilde para chegar diante de quem lhe pertence a ferramenta e assumir, eu perdi. Então, a consciência dele está dizendo: você não afiou, mas a mesma consciência está dizendo: você precisa prestar conta. Mas quer saber de uma coisa? Glória a Deus. Por quê? Porque eles insistiram para o profeta ir, aleluia, aonde ele também começou. Então entenda uma coisa: se esse profeta é um tipo de Cristo, aleluia, Cristo faz questão de voltar com você onde tudo começou. Jesus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Ele faz questão de voltar no começo e assim refazer uma nova trajetória para a tua vida. Por quê? Porque Jesus não é um Jesus, aleluia, de meio caminho. O que é que a Bíblia diz em João 2? As talhas estavam vazias, porque Jesus não precisa se reaproveitar de metade de talha com água que outras pessoas encheram. Então entenda uma coisa: quando Ele quer encher, primeiro se esvazie. Aqui você é cheio e se esvazia lá embaixo. Aqui você é cheio e se esvazia lá embaixo. E por que eu me esvazio lá embaixo? Para você voltar na presença de Jesus vazio. Não tem como eu voltar na presença de Jesus cheio, porque eu aprendi uma coisa: tem obreiro que é balão, mas tem obreiro que é agulha. Ambos não podem se encontrar, porque quando se encontrar, a agulha vai estourar o balão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Encheu, esvazie. Ai, meu Senhor. Engraçado, e o bom é que isso se chama confessar. Confessar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu vou entregar o que Jesus colocou no meu coração. Porque por vezes, Diego, a conclusão do trabalho, ela camufla aquilo que perdemos. Porque é mais fácil eu apresentar uma viga de que eu cortei do que apresentar para quem anda comigo aquilo que eu usei para cortar a viga. Ai, meu Senhor, eu perdi. Perdeu o quê? Perdeu o machado. Entenda, ele poderia morrer o assunto, já cortei, já terminei, já fiz o meu trabalho, deixa quieto, que depois eu me resolvo. Ele poderia fechar uma panela entre os discípulos e dizer: rapaz, eu perdi um martelo, faz uma vaquinha, compra outro que eu vou entregar. Mas ele vai confessar
Aleluia. E confessar é diferente de assumir. Assumir é quando todo mundo sabe. Confessar é quando ele ou ninguém sabe. Então entenda uma coisa, o que ele procura não é pessoas apenas que assumam, são pessoas que confessam, e confessar é diferente de assumir. Quem precisava assumir? Lá em Josué, no capítulo de número 7, quando a Bíblia diz que eles perderam para Ai, e assim Deus falou, alguém no meio de vocês está com anátema, todo mundo sabia, só precisava alguém se apresentar para assumir. Agora aqui ninguém sabia, mas ele vai externar, ninguém sabe, mas eu vou confessar, eu terminei o trabalho, mas eu perdi. Irmão, para que confessar, rapaz? Você já terminou, o outro assume e ele leva. Para que confessar? Você já terminou, pega a sua roupa e vai embora. Agora, a partir de agora, é outro. Mas a Bíblia diz que ele entende que a ferramenta não é dele, ele confessa. Sabe, a Bíblia diz que ele confessa para Eliseu. E Eliseu é aquele que tinha, na verdade, a autoridade, a unção para resolver o problema de quem confessa. Então, quer saber de uma coisa? Confessa para quem tem a autonomia para resolver o teu problema. Por quê? Porque por vezes você quer confessar segredos para quem não deve ouvir os seus segredos. O que Deus falou para Gideão? Olha, muito bom o teu altar que você levantou para mim aqui fora, mas na tua casa tem outro altar. Entra na tua casa e quebra aquele altar. Porque levantar altar fora não significa nada. Primeiro começa na tua casa. Gostei do teu altar aqui fora na igreja, mas na tua casa você tem altar para Baal. Então gostei do teu altar aqui fora. Não se esqueça de quebrar o altar da tua casa dentro da tua casa. Aí a Bíblia, segura glória. Aí a Bíblia diz que ele foi lá. Só que quando ele foi na colina, ele quebrou o altar e cortou o porte. E de manhã descobriram. Por que é que descobriram? Porque a Bíblia diz que ele subiu com mais 10. Ora, se Deus falou com ele, não precisava chamar outros 10. Então por que ele foi descoberto? É porque quem ele contou o segredo entregou ele. E você sabia que no reino do inimigo existe a delação premiada? Eles também entregam. Eles também entregam. Eles também entregam. Mas nós também entregamos na presença de Deus. Aleluia, é o nosso próximo. Oh Jesus. E disse um homem de Deus, onde caiu? Ele vai assumir agora. Agora, ele vai dizer, caiu aqui. A carta, ou o conteúdo enorme, o livro de Apocalipse. Uma das cartas é para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde tu caís. Onde caiu? Caiu aqui mais ou menos, Senhor. Caiu aqui, né? Caiu aqui. Vamos refazer então o cenário? Vamos. Digamos que aqui é o Jordão. Ele está fazendo esse movimento. Ok? Esse movimento. Digamos que o tronco está aqui. O Jordão é aqui. Margem. O Jordão aqui, passa aqui. Se ele está cortando, até porque para cortar uma figa não precisa cortar a última elástica. Se você cortar até um estreito do sobrando, o próprio peso faz ela cair. Então, às vezes, nem precisa terminar a obra. A obra por si já se conclui. Está cortando. Ele está cortando. Ele está cortando. Só que se está soltando porque o ferro soltou, como lá em colégio, nós falamos um pouco, machado, na verdade, era um ferro, um cabo e uma corda. A corda precisava estar bem presa. Lógico que o ferro precisava estar afiado.
Então entenda que se ele está batendo e por fim o ferro solta, é evidente de que o ferro estava cego, mas deu para cortar. O que diz Eclesiastes 10:10? Se o ferro estiver embotado ou cego, lhe exigirá mais força. Ok? Então eu aprendo uma coisa. O quê? Se eu não afiar a minha ferramenta, uma hora ou outra, eu me verei forçando para terminar o trabalho. Aí eu assumo alguns compromissos, pego algumas agendas e mal dá tempo de afiar a ferramenta. E por fim, naquela última agenda, eu tenho que forçar. É por isso que, irmão, eu conversava nesses dias, era com quem? Era com Eliel, acho que era com ele depois da reunião. Quer deixar um dirigente de trabalho atribulado, dá para um cantor, ele vem agora com um novo medley de 5 músicas. O culto é de 2 horas. A prioridade é a palavra de Deus de 1 hora e por aí. Aí vem quem está dirigindo o culto. Poxa, eu tenho 10 minutos para a pessoa de tal louvar o Senhor. Ele vem e te rouba 20. Só que esse rouba 20, se for numa vigília com 30 cabeças, e se ele não afiar a ferramenta, ele precisa forçar. E quem prega precisa buscar aquele esboço lá de trás, porque tem gente, irmãos, nós precisamos entender que tem situações que nós não estamos com a palavra. Eu preciso ser humilde e dizer, meu irmão, eu não vou pregar hoje porque hoje eu não estou com a palavra. A Bíblia diz que certo dia teve que alguém levar uma notícia, e alguém falou, deixa eu levar a notícia, um empolgado. Aí alguém de frente falou, não, você não, essa pessoa aqui que vai entregar a palavra. Só que um empolgado querendo levar a notícia, correu na frente, mas quando chegou lá, não saiu nada. Porque quem não está com texto, não sai nada. Quem não está com a mensagem, não sai nada. Vai forçar, vai falar, vai dizer que Deus está aqui, de que eu sinto Deus, mas está forçando. Está forçando. Porque quando a ferramenta está afiada, irmão, então afia a tua ferramenta em nome de Jesus. Para você não se ver forçando para concluir aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Sabe por que existem pessoas que estão enfraquecendo-se? Porque é mais fácil, exige menos força afiar do que deixar de afiar e querer concluir o trabalho. Menos força você afia e com menos força você corta. Agora, se você não afia, uma hora fica cego. E se fica cego, você vai se esforçar mais. E se esforçando mais, você vai se cansar mais rápido. E se cansando mais rápido, você vai parar. Porque o que manda não é momento. O que manda é a trajetória. O que manda não é concluir aqui. O que manda é concluir aqui e entender que a vida continua lá fora. Então a gente vai cadenciando, não precisa correr. O que manda é a cadência que Deus tem colocado em nossas mãos. É a eficácia que Jesus tem confiado nas suas mãos. A Bíblia diz que então eu preciso correr. E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau. Irmão, uma coisa é cortar um pau, outra coisa é cortar uma viga. Que é isso, Jefferson? Para cortar uma viga, foi necessário um machado mais robusto. Um pau não precisava de um machado. Bastava outra ferramenta de corte, de menos porte, para cortar um pau. Qual é a lição aqui? É que na obra de Deus, não depende apenas do meu machado. Tem gente, porque perdeu o machado, está pensando que a obra vai parar. Não vai parar. Só porque o teu machado cortava coisas grandes? Pelo contrário, a Bíblia diz que o profeta usou um pau pequeno
com uma ferramenta pequena para resgatar uma ferramenta grande. Por quê? Porque na obra de Deus não tem grande, não tem pequeno. Na obra de Deus, o que manda é a eficácia. Aleluia! Na obra de Deus não tem quem ora muito. Na obra de Deus tem quem ora e Deus ouve. Na obra de Deus não tem quem faça muito. Na obra de Deus tem quem faça e faça correto. Na obra de Deus não tem ferramenta grandona. Na obra de Deus tem ferramenta pequena, mas que corta tanto quanto corta grande. E assim com o pequeno resgata o grande. E aí, perdeu a ferramenta grande? Perdi. E cortou um pau. Se cortou um pau, é porque na obra de Deus tinha mais uma ferramenta. Não interessa o volume daquilo que Deus colocou em tuas mãos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que granjeou 5, o que ganhou 5, granjeou mais 5. O que ganhou 2, granjeou mais 2. Probabilidade. Probabilidade é quem ganhou 5, granjeou mais 5. Quem ganhou 2, granjeou mais 2. Se o que ganhasse 1 tivesse granjeado mais 1 dentro da probabilidade, mas se esse que ganhasse 1 ganhasse 2, por mais que no fim ele tivesse 3, ele teria feito bem mais daquele que recebeu 5 e daquele que recebeu 2. Agora, aquele que recebeu 1 falou para o Senhor: eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Então o Senhor sabia que ele, o servo, conhecia o Senhor. Se Deus te deu, é porque sabe a tua capacidade para fazer com pequeno muita coisa. A questão aqui não é quanto ele recebe. A questão aqui é quanto ele vai apresentar quando o Senhor chegar. Então entenda uma coisa, não interessa quando Deus colocou em tuas mãos, o que manda é o que você vai apresentar para ele quando ele chegar. E lançou ali. Se é pau, é madeiro. Então entenda uma coisa, madeiro fala de cruz. E se fala de cruz, ele lançou um madeiro no mesmo lugar em que esse jovem ou esse discípulo perdeu o martelo ou perdeu o ferro. Então existem 3 milagres aqui. E eu encerro nesta noite com esses 3 milagres. Qual é o primeiro milagre? É mais denso do que a água, por isso ele afundou. Então o primeiro milagre ele fez, na verdade, um martelo flutuar, boiar. Então o profeta estava fazendo o seguinte: o que? Tirando o que estava escondido nas águas turvas do Jordão e colocando à tona. Por quê? Porque aquilo que estava perdido, Deus faz vir à tona. Aleluia! A Bíblia diz que o Rio Jordão era de águas turvas, escuras. Naamã é muito bobo, porque Naamã quer mergulhar para todo mundo ver ele. Não era Abana ou Farpá, águas mais limpas. Eu mergulho e todo mundo me vê por debaixo das águas. Mas no Rio Jordão é assim, você mergulha e ninguém te vê. Por quê? Porque o Jordão é quase que como, aleluia, o santo dos santos. Ele precisava circular até a fumaça encher e ele não ser mais visto. Porque quem mergulha não quer ser visto. As águas do Rio Jordão escondia aquilo que estava perdido. O primeiro milagre o profeta Eliseu fez um martelo flutuar. O que estava escondido, ele trouxe à tona. Se está boiando, a água tem a autonomia para levar o machado. Se está boiando, a água vai levar. A água, ou o rio, ou a correnteza, na literatura ou na filosofia, você vai interpretar como ciclo de vida. O tempo não para.
o tempo continua. Então, se o tempo não para, o tempo continua, ou se as águas continuam, então o tempo deveria levar. As águas deveriam levar o martelo ou o machado, mas as águas não levou o machado. Então, entenda uma coisa, o tempo pode passar, mas aquilo que Deus confiou em tuas mãos, Ele vai trazer à tona e o tempo não vai levar com Ele. Então, Deus é um Deus que não deixa, aleluia, o tempo levar aquilo que Ele te prometeu. Por quê? Porque Deus está acima do tempo. Deus é Kairos, Deus é eterno. Sabe o que Deus fez para você? Muito simples. Deus abriu um parêntese e fechou um parêntese e te colocou no meio do parêntese. Ele tem um começo, ele terá um final. Ele está nas minhas mãos, mas aquele que é eterno te observa de cima. Então entenda uma coisa, está passando, mas não passa do parêntese de Deus. O Calvário não permite que aquilo que Jesus colocou em tuas mãos venha se perder de vista. A cruz do Calvário ainda resgata aquilo que estava perdido. Calvário, cruz. A cruz não permitiu que o machado fosse junto com o tempo. Oh, glória a Jesus. Perdi muito tempo, perdeu nada. Por quê? Porque esse tempo não passa do parêntese de Deus, que é o final. Aleluia, Ele é eterno, Ele assiste tudo. Aleluia. De você, dos olhos de Deus, você não fugiu. O tempo pode estar passando, aquilo que Ele confiou não pode estar hoje em tuas mãos, mas aos olhos dEle, aleluia, continua no mesmo lugar. Só basta você confessar e assim entender que o Calvário, a cruz do Calvário, é a única solução para você resgatar aquilo que lhe pertence. Primeiro milagre, Ele tira de baixo e coloca para cima. Primeiro milagre, Ele expõe. Primeiro milagre, Ele traz a tona. Segundo milagre é que o tempo não vai levar. E qual é o terceiro milagre? É que na força o machado caiu no rio. Não foi na margem. Se é na margem, ele pegava. Então caiu no meio. Se caiu no meio do rio, e o profeta diz: toma. Então eu posso afirmar aqui, não como Moisés, que dizem que o sexto nadou contra a correnteza, bobeira. Aqui sim, o machado nadou contra a correnteza para chegar nas mãos de quem lhe era direito. As águas iam, fluíam, mas o martelo, o machado, voltou para a mão aquele que lhe pertencia. Só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é, ele disse, levanta-o. Levanta-o. Se é para levantar, é porque o machado estava embaixo. O começo da mensagem foi o quê? Tudo começa no Jordão. Tudo começa embaixo. Levanta-o. Levanta de onde? De baixo. Então eu preciso descer. Só que tem um porém. Qual? É que a Bíblia diz, levanta-o. Para ele levantar, a ferramenta que boiou e nadou contra a correnteza, ele teve que descer. Os joelhos do profeta é o que estava trazendo a ferramenta de volta. Então entenda uma coisa, joelhos atrai aquilo que está perdido. Não, o que manda é o joelho. É no joelho que você sabe o peso do teu corpo. Como assim? Quando você fica de joelho, passa 5, eu aguento. Passa 10, começou a pesar. É no joelho que você sabe o peso do problema. Mas quanto mais você fica de joelho, mais você suporta. Quanto mais você fica de joelho, na verdade, mais você transfere para o osso. Eliseu começou no Jordão. Primeiro milagre no Jordão. Último milagre, morto.
só osso. Mas quando o homem tocou no osso, ressuscitou. Porque a tua vida... A tua vida tem dois pontos principais: Jordão e osso. Por quê? No Jordão você desce, e no osso é estrutura. A Bíblia diz que o jovem teve que descer. Descendo ele pega na ferramenta, porque só vai voltar para a tua mão aquilo que lhe pertence. Então, quer saber de uma coisa? Perdi, calma. O que lhe pertence vai voltar na tua mão. Aleluia. Não precisa correr atrás. Aleluia. O correr atrás é o joelho ainda. O correr atrás do prejuízo é o joelho ainda. Aleluia. Não tem muito esforço. Qual é o esforço? Joelho. Com o joelho eu só vou me ajoelhar, estender as minhas mãos. Então, de joelho, o que sobrou, o que lhe restou, estender a mão. Estender a mão. Estende a mão. Eu não sou de fazer essas coisas, mas pode estender as suas mãos hoje em nome de Jesus. Estende as mãos. Estende as mãos. Estende as mãos. E ele estendeu a sua mão e o tomou. E o tomou. O tomou tomou posse. Ele tomou posse daquilo que poderia lhe servir de preocupação. Ele tomou posse daquilo que estava perdido. Então, quer saber de uma coisa? Eu consigo enxergar esse tomou, aleluia, com Cantares, capítulo de número 3, verso de número 5, se eu não me engano. Pois a Bíblia diz que quando a jovem encontrou o seu amado, ela tomou o seu amado e levou para a casa da sua mãe. Então entenda uma coisa: quando você reter de volta aquilo que lhe é teu, então toma com todas as suas forças e não solta em nome de Jesus. Por quê? Porque foi com preço muito alto, aleluia, que você pode resgatar, e pode resgatar aquilo que ele colocou em tuas mãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Está escrito, Jefferson? Não. Mas aconteceu. Aconteceu, pois a Bíblia, ela na verdade é enfática, mas ela tem também o meio de interpretação lógico. Quer ver? Lucas 15. A jovem, a mulher que encontrou a dracma, que ela perdeu, que estava presa junto a outras 9. Diz o texto assim, Tiago: tendo-a encontrado, vírgula, chamou as amigas. O que aconteceu nessa vírgula? O que aconteceu nessa vírgula? Simples. O que fez ela perder? O cordão quebrou. Ela guardou as 9, procurou a que se perdeu. Só que antes dela chamar as amigas, ela teve que consertar aquilo que quebrou. Quando ele toma nas mãos a ferramenta, ele precisa prestar conta. E como ele vai prestar conta? Aqui está, Senhor, o cabo, a corda e o ferro. Não. Para ele prestar conta, ele precisa primeiro consertar o que se quebrou. Quebrou, por isso perdeu. Deus foi lá e devolveu para ele. Agora, conserta. Eu termino essa mensagem com esta palavra: conserta. Conserto. Está escrito, Jefferson? Não está, mas é lógico. Se precisa devolver, ele precisa consertar, para depois devolver.
Eu nem vou te chamar aqui à frente. Mas você sabe o que precisa ser consertado. Porque você não pode entregar de uma forma que você não recebeu. Você não pode entregar o cabo, a corda e o ferro. Você precisa consertar tudo e devolver como recebeu. Feche seus olhos nesta noite. Vai terminar assim mesmo? Não vai ter nenhum... Você vai orar? Você vai orar? Você vai orar? Hoje é noite de concerto. Agora, eu digo concerto. Mas se você precisa voltar para Jesus hoje, nesta noite, é necessário uma posição.